Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas Balcone, vou deixar um link aqui embaixo falando sobre a minha qualificação para não ficar muito repetitivo. Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto que eu achei bem interessante. Vou fazer uma série de vídeos sobre concorrência desleal e propriedade intelectual. E esse exemplo veio de uma discussão do LinkedIn, depois eu vou até deixar também a discussão aqui no link aqui embaixo para quem quiser acessar. Eu esperei um tempinho para tratar sobre o tema, para não ficar polemizando muito. Já faz um tempo, então, já faz uns 6 meses que eu verifiquei isso. Irei escrever um artigo também, um pouquinho mais detalhado sobre os assuntos, mas, de modo geral, é um problema que atinge diversas empresas aí no Brasil. Eu já vi alguns casos interessantes, mas nesse caso não há judicialização sobre ele, então não vou falar, não faço parte também, não sou advogado de nenhuma das empresas, que é o processo, o que é a possível, né, concorrência desleal de algumas empresas do mesmo segmento, né, do mesmo setor, com a Trello. Não sei se vocês conhecem, a Trello é uma ferramenta de gestão, né, enfim, uma ferramenta antiga, não sei se foi a primeira, mas talvez uma das primeiras a dominar o mercado nacional. É gratuito, foi gratuito durante muito tempo, acredito que ainda continue, não uso também. Mas aí surgiu a seguinte dúvida, né? Ao procurar Trello no Google, quando você joga lá no site de buscas, você verifica que as empresas concorrentes começaram a trazer a AdWords Trello, ou seja, começaram a pagar para o Google para ficar melhor ranqueado nas pesquisas, na busca, quando você digita Trello. Então, quando você vai lá e busca essa empresa, acaba aparecendo os concorrentes dele e não ele efetivamente lá em primeiro. E aí o pessoal estava verificando, estava discutindo se isso estava certo, se estava errado, enfim, é o pessoal do marketing que estava discutindo isso, não é o pessoal do direito. E foi bem legal, assim, como eles trataram do assunto, né? Algumas pessoas falando que isso era ilegal, outras falando que indiferente, em termos de marketing não era muito adequado, outras achando legal, enfim, a discussão foi bem interessante. E aí, um outro ponto relevante desse caso é que foram verificar se a Trello já tem o registro de pedido de marca aqui no Brasil e descobriram que o processo ainda não terminou, está em fase de recurso. Então a Trello ainda não é uma marca nacional, né? Ela já fez o pedido no INPI, mas ainda não finalizou esse processo. E aí o pessoal estava lá falando que não era concorrência desleal, enfim, só era um marketing mais intenso, né? Vamos assim dizer. E eu discordo, né? Eu vou trabalhar justamente com isso. Há, ao meu ver, tá, concorrência desleal nesse caso. Como eu falei, eu vou escrever um texto um pouquinho mais complexo sobre esse assunto. Vou deixar algumas jurisprudências de casos análogos, tá? Mas nesse caso sim, ao meu ver, concorrência desleal, e digo por quê. Bom, primeira coisa que a gente tem que verificar, e nesse caso em específico, é que eu não preciso ter violação de registro, de marca, de patente, necessariamente para ter a concorrência desleal. O próprio artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial traz lá em seu bojo, traz no seu rol de elementos figurativos que não necessariamente são registros. Então eu posso ter concorrência desleal com o uso do nome comercial, de slogan, de propaganda, enfim, inclusive os 6 primeiros incisos, salvo engano, mas os primeiros incisos ali quase todos não trazem em si propriedade intelectual registrável, efetivamente. Então existe a possibilidade sim de existir concorrência desleal, ainda que ele não tenha o pedido de marca no Brasil. Tá? Mas esse é só um parênteses. O que a gente precisa analisar nesse caso concreto é o seguinte: a concorrência desleal se dá quando existem 3 elementos específicos. O primeiro deles é, obviamente, o mercado relevante. Então, essas empresas estão concorrendo efetivamente para o mesmo mercado, estão concorrendo efetivamente pelos mesmos consumidores, os seus produtos são substituíveis? E, obviamente, sim, né? As empresas, nesse caso, elas trabalham todos com gestão de processos, então eu posso substituir um pelo outro, né? Eu tenho, então, o mesmo público relevante, eu tenho o mesmo público-alvo, eu tenho mais ou menos o mesmo segmento de preço, enfim, eu tenho as mesmas funcionalidades, eu tenho o mesmo território, né, nacional, já que é tudo feito através das nuvens, né, tudo online, então eu tenho sim o mesmo mercado relevante. A segunda questão, que é bem importante na questão de concorrência desleal, é a seguinte: para eu ter concorrência desleal, eu preciso ter pelo menos 2 coisas.
A primeira é o que nós chamamos de confusão. Precisa existir a possibilidade, né, ou aviltamento, vamos assim dizer, de clientes através da confusão. A confusão é você vender um produto que a pessoa não queria, né, vamos assim dizer, especificamente do produto ou do serviço. Você confundir ele na hora dele fazer a aquisição. Nesse caso, fica bem patente a confusão ali, porque eles usam dessa AdWords, né, dessa palavra Trello, para levar os clientes ou trazer a clientela para a sua empresa quando é buscada no Google. Então, eu estou buscando especificamente uma empresa, jogo o nome dela e aparecem outras. Então, há, de fato, esse desvio de clientela e pode existir essa confusão, já que o nome Trello acaba aparecendo, inclusive, ali no próprio link do site. A outra questão também importante, que também nesse caso acontece, é a associação. Então eu posso ter a concorrência desleal por confusão e também a concorrência desleal por associação. A associação acontece, inclusive, mais, no caso específico, de empresas inovadoras. E é quando uma empresa que está entrando no mercado acaba querendo se associar, ainda que indiretamente, de uma empresa que já está na frente, já tem posicionamento de mercado, enfim, é exatamente isso que acontece nesse caso, né? Então a Trello chega primeiro, elas dominam um determinado segmento, dominam um setor, e aí as outras empresas que vão chegando depois vão tentando se associar com ela de uma certa forma, ainda que indiretamente, ou como nesse caso, diretamente, para ter esse certo parasitismo, vamos assim dizer. Tá? E um terceiro elemento bem relevante nesse caso, e aí é algo pontual que depois eu vou explicar até com mais calma em outro vídeo, é o que nós chamamos de cópia não necessária. Ou seja, nesse caso, o produto, o serviço, enfim, todas as funcionalidades dessas empresas de gestão, elas não necessitam da cópia em si do nome Trello, né, ou do nome comercial Trello. Enfim, não há aí nessa estrutura dessa cadeia econômica, a necessidade de fazer essa cópia, a necessidade de fazer de fato essa utilização desse nome. Não há nenhum benefício para o consumidor eu usar a AdWords Trello ou não. Então nós chamamos isso de cópia não necessária ou semelhança não necessária. Quando existe então a utilização de algum termo, de algum sinal distintivo, ou nome, slogan, enfim, justamente só para fazer essa associação mesmo, não sendo necessária essa incorporação desse elemento figurativo no produto ou no serviço. Então, ao meu ver, sim, existe concorrência desleal nesse caso e vou, como eu falei para vocês, detalhar isso com mais calma no artigo, porque é algo um pouquinho mais extenso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.